bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Débora Amaral e hoje nós vamos falar sobre a proletarização do índio. Bom, quando a gente vai falar sobre a proletarização do índio, é fundamental a gente se situar no modo de vida indígena, porque antes da invasão portuguesa, esse índio ele vai viver em aldeias e essas aldeias vão ser aí os seus centros organizacionais. Mas depois da invasão portuguesa, depois de tentarem catequizar, civilizar, entre muitas aspas, e controlar o espaço do índio, eles vão fazer um espaço para o índio, e esse espaço vai ser o aldeamento, como uma tentativa de controle para o índio. Então, quando a gente chega aqui, no século XIX, em Alagoas, a gente vai ter 8 aldeamentos indígenas. Então, a gente vai ter o aldeamento de Jacuípe, de Urucu, de Porto Real do Colégio, de Porto Calvo, de Limoeiro, de Santo Amaro, A gente vai ter aí 8, e o de Jacuípe, que era o que eu tava esquecendo, pra variar. E aí, o que acontece? A gente vai observar que esses aldeamentos são uma tentativa dos presidentes da província, que é como se fossem os governadores, de utilizar essa mão de obra dos índios aldeados para recrutá-los para o serviço militar, sobretudo depois de 1831, com a criação da Guarda Nacional, certo? E utilizar a mão de obra deles para obras públicas. E isso fica muito claro, inclusive tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso, na Guerra dos Cabanos, que o presidente da província aqui de Alagoas vai tentar pegar os índios do aldeamento de Jacuípe para lutar contra os cabanos. E tem todo o conflito que é gerado aí a partir disso. E logo depois disso, quando chega ali mais próximo a 1840, a gente vai ter a construção do Canal da Levada, aqui em Maceió. Porque nesse período, Maceió já estava um centro comercial muito importante e só se tinham 2 entradas, que era pelo Bebedouro e pelo Litoral Norte. Então queriam criar esse canal para ligar o Jaraguá a Maceió propriamente dita. E aí queriam o quê? Mão de obra indígena. Por quê? Porque é uma mão de obra barata e eu tenho como exercer controle sobre essa mão de obra. E aí essa situação, ela só vai piorando. Até que em 1845 eles vão resolver dar um paliativozinho entre muitas aspas, mais uma vez. Porque eles vão criar em 1845, a partir de um regimento interno, vão dar lá um decreto, o cargo de diretor-geral dos índios. Gente, não sei se vocês estão percebendo a quantidade de carro que tá passando nessa rua. Vai ficar um zum 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 danado esse vídeo. Mas enfim, esse cargo só foi ocupado aqui em Alagoas por uma pessoa, que ficou no poder por 20 anos até o cargo realmente ser extinto, que foi o José Leite Pitanga, certo? Mas junto com ele governavam 8 diretores faciais, porque cada um governava o seu aldeamento. E a função deles era civilizar, mais uma vez entre mil e uma aspas, catequizar e usar de meios suaves e brandos para fazer com que esses índios trabalhassem tanto no serviço público, certo? Quanto na questão da própria Guarda Nacional, no serviço militar. Sendo que eu me pergunto, serviços brandos, beleza, coisas brandas, ok. Sendo que eles ficavam pelo menos 6 dias presos se eles dissessem não, não quero fazer. Então de brando aí não tinha nada. E aí, para piorar essa situação, gente, isso é muito péssimo. Em 1850, eu tô errando as datas tudo, né, velho? Em 1850, teve uma lei que veio para desgraçar tudo, que foi a Lei de Terras. Porque a Lei de Terras ela vai dizer que agora qualquer espaço que seja desocupado pertence ao Estado. O que isso indica dizer? Que o negro, o trabalhador livre e o índio, quando eles verem um espaço ali, eles não vão ter como ocupar aquele espaço. Ele não vai ter acesso àquela terra, porque aquela terra ela tá na mão do Estado. E isso aqui em Alagoas tem um problema muito grande, porque em Alagoas tinham várias pessoas que moravam e dependiam dessa mata, sobretudo nessa divisão, Zona da Mata, Agreste e Sertão. A Zona da Mata era fundamental para essa vivência aí da cultura indígena, sendo que essa Zona da Mata foi o local que foi mais destruído, e mais loteado aí para a questão dos engenhos de açúcar aqui em Alagoas. Aí para tentar dar uma equilibrada, mas uma equilibrada meio assim, porque bota o índio lá embaixo e o proprietário de terra lá em cima, eles vão tentar deixar umas terras reservadas para os índios, a partir de outro decreto dentro dessa mesma lei de terras. O que não funciona tão bem, porque a gente vai ver que logo depois desse decreto, em 1857, vai ter uma treta imensa no aldeamento de Urucu, porque estão tentando ali poceiros e proprietários de terra utilizarem o espaço desse aldeamento para fazer um engenho. Então veja, antes de você invadir minha terra, tudo isso era meu. Agora você veio e disse que só esse pedaço é meu, e nesse pedaço estão querendo construir um engenho e ainda estão querendo que eu seja mão de obra. Se eu fosse índio,
Eu nessa época tava retadíssima, né? Enfim, aí teve isso, né? E para piorar também, nesse mesmo ano vai ter uma seca em Porto Calvo, que vai assolar os dois aldeamentos de lá, que vai ser o Porto Calvo, que já tinha esse nome, e o de Porto Real do Colégio. Então muitos índios vão fugir do aldeamento e vão ficar aí desaldeados. E se a condição de aldeado já era ruim, né, para eles, imagina a condição de desaldeado, onde eles vão tentar ir buscar um trabalho assalariado, né? Porque a condição de aldeado foi uma tentativa de transformar esse índio em um trabalhador rural. Mas o desaldeado ele ia ficar totalmente à mercê aí da vida, porque ele não ia ter absolutamente nada. É tipo, se correr, o bicho pega e se ficar, o bicho come. É basicamente essa a situação indígena na segunda metade do século XIX aqui em Alagoas. Essa situação só vai piorando, porque eles vão tentando cada vez mais controlar o índio. Então eles vão lançar vários relatórios. Vai ter um próprio relatório de um dos presidentes da província aqui em 1862, que ele vai querer saber a quantidade de gente que tem em cada aldeamento, quantos são mulheres, quantos são homens, qual é a função que cada um exerce dentro do aldeamento. Ele vai querer saber de todos os pipipis, popopós, de todos os segredinhos ali do aldeamento. E ainda vai dizer o seguinte: ele vai dizer que eles são ociosos e preguiçosos e por isso que eles têm que saber realmente todas as informações. Mas essa ociosidade do índio é uma verdadeira mentira. Sabe por quê? Porque na verdade o índio ele cultivava, né, para sua subsistência. E o capitalismo ele não faz isso. O capitalismo ele explora, ele acaba com a terra, acaba com tudo para ter lucro. Enquanto o índio não, ele vai produzir ali o suficiente para comer. Então o índio ele não se encaixava, né, nesse sistema capitalista que estavam tentando transformar ele, porque estavam tentando desfigurar ele para que ele se encaixasse nesse sistema. A situação, mais uma vez, ela só vai piorar. Quando chega em 1870, o outro presidente da província, né, ele vai dizer que isso não é mais nem índio, esse povo que tá aí, eles são mestiços. Ele vai tentar descaracterizar, né, esse índio, e até que quando vai chegar em 1872, com outro presidente da província, que na época era o Luiz Moreno, ele vai dizer assim, ó: eles são mestiços, essa questão de aldear terras só tá me dando conflito, só tá me dando dor de cabeça. Ele queria, na verdade, explorar e muito, tá entendendo, aquelas terras. E aí ele vai mandar um avisozinho pro Ministério da Agricultura, dizendo que a partir de agora não tem mais aldeamento indígena aqui em Alagoas. Então acabou o aldeamento indígena. O que aconteceu? Um silenciamento em relação a toda a população indígena por mais de 40 anos de história. A gente só vai ver a volta de aldeamento indígena aqui em Alagoas em 1920, já depois da República, quando se cria uma espécie de proteção ao índio, que 2 dos 8 aldeamentos que existiam vão voltar a existir em Alagoas, sendo que o índio e a história indígena foi silenciada por mais de 40 anos. É isso, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado. Curtam, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal. Até a próxima! Vocês não acreditam se eu contar que eu tava gravando, eu tava com 7 minutos o vídeo, quando esse mapa resolve cair. Então a gente vai do zero mesmo, né? Fazer o quê? Vai tá quente, viu? Está quente, mas tudo bem, vamos lá.